Ai, é isso aí mesmo que você leu, não quero ser mãe. E daí? Vamos polemizar esse canal. Gente, deixa eu te falar que eu queria gravar esse vídeo sobre esses assuntos aí. Tem mais uns assuntos aí que eu queria gravar. E eu decidi falar hoje porque eu cansei dessa história, sabe? As pessoas tentam nos encaixar em padrões. Então, por exemplo, foi dito, não sei por quem, para as mulheres que em determinada idade da vida elas precisam estar casadas. E depois elas precisam ter filhos. E depois elas precisam ser mães maravilhosas. E elas precisam ter corpos perfeitos. E elas precisam ser maravilhosas no trabalho. E elas precisam ser desse jeito e parará e parará. E eu fiquei pensando, e aquelas mulheres que não querem ser desse jeito? Entende? E aquelas mulheres que não querem casar com a idade que a sociedade determinou que você deve estar casada? E aquelas mulheres que não querem ter filhos? Como é que faz? Entende? Aí todo mundo, a sociedade, as pessoas, enfim, olham e pensam assim: ai, coitada, ela é uma ótima profissional, só falta um filho, só falta um marido, só falta um sei lá o quê. Ah, ou então, ela é tão bonita, pena que é gordinha. Entende, gente? Os padrões, eles são uma porcaria, porque os padrões, eles classificam pessoas e querem tornar todo mundo igual. E como é que faz com aquela pessoa que se sente bonita, é feliz e é gordinha? Como é que faz com aquela mulher que se sente bem, se sente livre, se sente uma ótima profissional, de bem com a vida e não quer ser mãe? Entende? Porque os padrões, eles são um problema. E você que está me ouvindo agora, eu quero te dizer o seguinte: você não tem que ser aquilo que as pessoas acham que você tem que ser. Você tem que ser você. Entende? Porque, por exemplo, eu vejo, às vezes no meu Facebook, né? Algumas mulheres postam fotos de grávida e tal, e elas estão super curtindo esse momento, e para elas isso é muito legal. Beleza, elas se encaixam nessa questão de serem mamães. Eu fico pensando, se fosse comigo, como é que seria esse negócio, como é que eu estaria vivendo aquilo, esse momento de ter o bebezinho gerado e tal. Porque, gente, eu trabalho com filhos, filho dos outros, e algumas mães, eu penso assim, gente, essa mulher não nasceu para ser mãe. Porque se ela soubesse o mal que ela está causando para essa criança inocente, pela forma como essa criatura está educando essa criança, ela não teria tido o filho, entende? Muitas vezes as mulheres têm os seus bebês por motivos egoístas. Tu já parou pra pensar nisso? Ó, já cansei de ver casos de mulher que tem filho para segurar marido. Já cansei de ver casos de mulher que tem filho porque a irmã teve filho, porque a cunhada teve um filho. Já cansei de ver mulher que ficou grávida para receber atenção. Então você percebe que muitas vezes essa questão de ser mãe, ela acaba acontecendo por motivos que não são os motivos corretos. Já vi muito caso de muito filho que veio ao mundo por acidente. E você sabe, se você teve um filho por acidente que não estava planejado, não estava programado, deu uma abertura ali no teu orçamento, tu teve que te ajeitar de um jeito, te arrumar de um jeito, te ajeitar de outro, para conseguir receber essa criança. E eu já ouvi muita gente falar assim: Afra, mas o dia que tu ficar grávida, tu aprende a ser mãe. E aí, essa história de, ai, quando meu filho nascer, a gente vai vendo o que vai dar. Gente, isso é um desastre para a vida da criança que tá vindo. Sabe? Por que é que tu vai ter um filho se tu vai deixar o teu filho na frente da televisão pra televisão educar? Por que é que tu vai ter um filho se tu não vai cuidar? Por que é que tu vai ter um filho? Entende? Então, por exemplo, assim, toda vez, você tem que ter uma noção na tua vida assim, ó, toda vez que você decide ter um filho, você vai pagar um preço. É fato. E não ter também paga, depois eu vou falar sobre isso, mas toda vez que você decide, não, terei um filho, você vai pagar um preço. Ou seja, você vai ter que abrir mão de coisas da tua vida para receber essa criança e dar atenção para ela. Agora, por exemplo, se você é mamãe, ou que você que está pensando em ser mamãe, você não está pronta para abrir mão, por exemplo, de parte da tua hora de trabalho, se você não tem nem condição, talvez, de abrir mão de parte da tua hora de trabalho, se você não tem condição, talvez, de no teu orçamento receber essa criança, meu, para e pensa, porque essa criança vai vir num ambiente que não tem condição de recebê-la. Entende? Outra questão, tem casais, gente do céu, tem casais que são duas crianças, que quando chegam para receber conselho, como diz o pastor Cláudio, dá vontade de dar um pirulito para cada um, porque são muito infantis. Como pode duas pessoas imaturas gerarem uma criança? E tem gente que fala assim: ai, Fran, mas daí um filho vai amadurecer. Vai amadurecer quem? Não vai, gente, não vai amadurecer o casal. A coitada da criança é que vai ser prejudicada. E outra questão, tem mães, aqui eu tô falando para as mães, mas tem pais também, que criam os filhos como verdadeiros bebezões, entende?
são sensíveis demais, são assim, um bebelozinho, uma coisinha da mamãe. Gente, isso é terrível para criança. É tão terrível quanto deixar a criança de lado e ser negligente que a televisão educa teu filho. Então, eu acho que é muito mais nobre e muito mais consciente tu parar e pensar. Eu tenho condição de educar uma criança? Eu tenho condição de saber que quando meu filho nascer, parte da minha vida é para ele, ou melhor, enquanto ele é pequeno, ou melhor, toda a tua vida passa a ser para ele. Porque daí você passa a te concentrar quando ele é pequeno no cuidado dele. As finanças é para ele, tu tem que educar o caráter dele e filho é para sempre, não dá para devolver. E aí, momentos em que ele vai estar doente, momentos em que ele vai estar bem, momentos de formatura, momentos na escola, levar, buscar na escola, tu tem noção de que toda a tua vida vai ser pautada a partir do teu filho, entende? Tu vai ter que pensar, bom, no meu trabalho, eu tenho que sair do meu trabalho e passar na escola para pegar o filho. Quando tu for no mercado, eu lembro quando os meus irmãos eram pequenos, eu tive irmãos gêmeos, gente. Meus pais gastavam mais de 100 reais, na época, 18 anos atrás. Meus pais gastavam mais de 100 reais em fralda, lembra, pai, disso? Fala aí, lembra, se as pessoas não sabem. E era uma fortuna, doía no bolso. Gastavam uma fortuna em fralda, gente, para poder dar conta. Isso há 18 anos atrás. E hoje, quando a gente anda no supermercado, gente, um pacote de fralda é caro. Então tu não pode pensar assim, eu vou ter um filho porque meu marido tá querendo me deixar. Tu pensa que é burrice fazer isso? Vou ter um filho porque a minha vida perdeu o sentido. Eu preciso achar um sentido pra minha vida. Uma vida sem sentido vai gerar outra vida que não vai ter sentido também. Entendeu? Ou então, eu preciso fazer alguma coisa, vou ter um filho. Gente, não faz isso. Faz isso. O que eu quero dizer aqui? É errado ter filho? Não, não é. Tenha filhos. Mas, por favor, tenha-os com consciência. E não tenha muitos, por favor, se você não tem como cuidar de muitos. Não tenha muitos, entendeu? Fran, não se meta na minha vida. Beleza, não tô me metendo, só tô falando pra você. Agora, assim, Fran, tu falou antes que quem escolhe ter um filho paga um preço. Paga, mas tu também disse que quem escolhe não ter filho paga preço também. Paga, gente. Qual o preço que alguém que não tem filhos paga? Cara, qual é o preço? Você nunca vai receber o cartãozinho de Feliz Dia das Mamães. Você nunca vai ter aquele carinho de criança por você. O seu, né? Os seus sobrinhos, amigos tenham, mas você, do seu filho. Você não vai receber aquele café na cama no Dia das Mães, do Feliz Dia das Mães. Você não vai ir na escola para receber homenagens na escola. Você não vai ter o orgulho de ver o seu filho se formando na faculdade depois que você ajudou com muito esforço ele a se formar. Você não vai ver o seu filho casando. Então, é como se fosse um pedaço da tua continuidade, da tua história. Não vai acontecer. É um preço que se paga, entendeu? Mas também tem o outro preço que você paga, porque se você tiver um filho e você não souber educar, essa criatura vai ser o maior problema da tua vida. Esse serzinho lindo, maravilhoso, ele vai crescer e vai virar um monstro se você não souber educar. E vai bater em ti, porque eu conheço histórias de filhos que batem nos pais. Vai bater em ti, desculpa a expressão, vai dar na tua cara. Literalmente. Então você tem que se ligar com isso. E mais, além de fazer tudo isso enquanto estiver perto de você, você vai ficar velhinho, vai precisar dos cuidados dele e ele vai te jogar num asilo. E não vai ser um asilo confortável que ele vai te visitar toda semana. Vai ser um asilo qualquer. Você vai lá onde tem um depósito de gente, você vai ser jogado lá. Então cuidado, porque se tu não tem maturidade para educar um filho, se tu não tá em condições de educar um filho, não tenha. Porque senão esse filho vai ser o maior problema da tua vida. Tem gente que pega, né, o verso bíblico e diz assim, porque os filhos são herança do Senhor. Então, né, eles são herança do Senhor, são bênção. Se você educar esse serzinho no caminho certo, se você conduzir ele no caminho correto, se você não fizer, esse serzinho que você está criando aí, ele vai ser o maior problema da tua vida. Então, amados e amadas, porque hoje eu falei, né, mais para as mamães, mas assim, você não é obrigado a ter filhos. Te liberta dessa ideia, entendeu? Tu não vai ser uma mulher completa só se tu tiver filhos, não tem nada a ver com isso. O teu marido não vai te abandonar se tu tiver um filho, não tem nada a ver com isso, porque eu trabalho com famílias e eu vejo uns casais que traem com filhos. Então isso não tem nada a ver, entendeu? Não é tendo um filho que a tua vida vai ter um sentido diferente. Não é nada disso. Porque se você, olha só o problema, se tu tá sentindo que a tua vida não tem sentido, aí tu tem um filho, olha a responsabilidade que tu deposita na vida dessa criança. Essa criança que tá vindo aí, ela tem a responsabilidade de te fazer feliz.
O coitadinho, inocente, que não sabe nem por que nasceu. Se tu pensa que é o teu filho que vai te fazer feliz, olha o peso que tu põe na vida desse inocente. Não faz isso com a criança, por favor. E aí, ou você vai ser uma mãe exigente, ou você vai ser uma mãe grudenta, chata. Então, se você tem filho, meu amor, cria esse filho para ser independente, para voar, sabe? Cria esse filho para ter liberdade. Cria esse filho para ter pensamento próprio. Cria esse filho para ser o cara ou a guria. Mas não cria essa criatura, por favor. Não cria essa criatura com todo esse peso aí que eu falei pra ti, porque um dia isso se volta contra você, pois como diz Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. E aí, como é que a gente resolve isso tudo, né, Fran? A gente resolve. Primeira coisa, você tem que avaliar o custo-benefício. Exatamente isso. Você tem que avaliar a sua vida, os seus valores, a forma como você foi criado, até a sua condição financeira, sim, avaliar tudo e ver. Eu posso ter um filho? Eu vou fazer bem para essa criança que nasceu? Porque, gente, a gente pensa assim, que os filhos são herança do Senhor, e são mesmo, mas a gente esquece que Deus vai cobrar dos pais que decidiram ter os seus filhos, porque Deus não obriga você a ter filho. Mas quando você decide ter o seu filho, você assume com Deus uma responsabilidade de educar essa criança para o Senhor. Entendeu? Para que ele ande nos caminhos corretos, para que ele seja alguém na vida. Então, avalia o custo-benefício. E aí, Fran, como é que eu faço? Tu tem que decidir consciente. Porque se conscientemente tu decidir terei, você vai ter condições de encarar as dificuldades nesse processo de educação do filho. Você não vai ser um pai que vai se curvar para as birras do teu filho. Tu vai ter consciência. Tu vai entender que é importante que tu leia livros sobre desenvolvimento infantil. Tu vai entender que é importante tu assistir programas que falam sobre relacionamento familiar. Tu vai entender que uma terapia é importante nesse processo. Tu vai entender que o diálogo com o teu cônjuge é importante. Entende? Então, decida conscientemente. Agora, se você não quer, decida também consciente, porque você também paga um preço por não ter. Então, decida de forma consciente. É a tua decisão consciente que te dá forças para enfrentar tanto o benefício da tua escolha, quanto o preço que você vai pagar. As duas escolhas têm benefícios e as duas escolhas têm preço a pagar. As duas escolhas você pode se dar bem e nas duas escolhas você pode se dar mal. Então, querido e querida, avalia. Só por favor, não coloca uma criança no mundo para sofrer, tá bom? Grande beijo pra ti. Esse foi mais que um vídeo, gente. Esse foi um desabafo. Compartilha esse vídeo, viu? Assiste, pensa nesse assunto e compartilha esse vídeo. Tenho certeza que você e eu também podemos ajudar muitas pessoas. Tchau, tchau.